Gostaria de falar com os irmãos a palavra de Deus esta noite no livro de Jó, capítulo de número 42, do versículo 12 até o versículo 17, que diz assim: Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, e da outra Késia, e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus filhos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vou repetir o versículo 16 e 17. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, e eu rogo ao Senhor, fala conosco, Senhor. O Senhor tem poder para isso, e que a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, possa chegar aos nossos corações, e que possa produzir vida em nossas vidas. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar essa meditação a respeito de uma cena que eu vi por esses dias atrás. Nesses dias, quando eu saí de uma visita, eu cheguei até a rua, e eu percebi que um pássaro, um periquito, ele estava com a sua asa quebrada. E esse periquito, ele estava passando por uma situação muito difícil na vida dele naquele momento. Eu percebi que aquele periquito, aquele pássaro, ele estava aflito, ele não estava bem. Ele estava ali clamando por socorro. De certa forma, ele estava assustado. Aquele pássaro, naquele momento, ele estava preso às suas limitações. Ou seja, ele estava preso. Ele não estava livre. Por que ele não estava livre? Porque ele estava impedido de voar. Pássaro, né? Ele veio ao mundo para voar. E essa possibilidade desse pássaro, ele não estava tendo. No entanto, ele estava sofrendo por essa situação. Porque ali nós entendemos, todos nós entendemos o motivo da aflição dele. É porque de fato ele nasceu para voar. E eu olhando para a cena, lembrando dessa adversidade desse pássaro, e também olhando para a adversidade de Jó, eu tentei ligar as coisas em relação a esse relato que eu estou dizendo aqui. Porque creio eu que todos nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós nascemos para voar. Porque a palavra de Deus em Isaías, ela é bem clara quando diz no capítulo 40, versículo 31,
fala o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Portanto, queridos, o voar que eu quero dizer aqui, nós que vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, nós que dependemos de Cristo, nós que nos movemos em Cristo e vivemos para a glória de Cristo, nós também nascemos para voar. E esse voar aqui é andar acima dos problemas, acima das situações adversas. Eu ouvi um relato que de fato eu não concordei, porque em se tratando como filho de Deus, uma pessoa relatou que um pássaro com asa quebrada, ela nunca mais voará tão alto como voava antes, mesmo que essa asa tenha sido recuperada. Mas em Cristo, tudo é diferente. Em Cristo, mesmo quando nós quebramos um dia as nossas asas, nós podemos voar muito mais alto do que nós voamos nos dias normais. É o que eu acredito. Eu acredito por quê? Porque na Bíblia, eu vejo personagens que tiveram as suas asas quebradas, mas em Deus, eles voaram. E voaram muito alto. Eu me lembro de José. José, que fala em Gênesis, a história de José em Gênesis, é relatado que ele foi traído pelos seus irmãos. Ali nós podemos perceber que a asa de José, ela foi quebrada. Mas quando a asa de José, ela foi restaurada, ele voou acima de seus irmãos. Olha como que nós podemos perceber que em Deus, nós podemos voar muito alto. Muito alto. Ou seja, queridos, eu quero fazer uma pergunta para todos nós, porque eu fiz essa pergunta para mim, quando eu estava meditando sobre essa palavra. Quem de nós nunca passou por uma experiência de ter uma asa quebrada? Quem de nós? Na perspectiva da vida, do trabalho, do estudo, dos seus sentimentos, em casa, no seu matrimônio. Quem nunca passou? Creio eu que todos nós passamos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos perceber, nós podemos entender que asas quebradas, problemas na vida, não só nós que passamos. Nós podemos ver que homens de Deus também passaram por esse período difícil. E eu percebo também na Bíblia que muitos tiveram vitória e voltaram a voar. Eles se recuperaram e voltaram a voar. Vamos lembrar aqui Abraão. Abraão foi um homem em que ele, por um certo momento, ele quebrou a sua asa. A partir do momento em que ele mutilou o seu caráter. Quando ele mentiu. Quando a sua esposa, ele falou para as outras pessoas lá do Egito, que Sara, não era sua esposa. Ali o caráter dele foi mutilado. Mas, no entanto, Abraão, quando ele entendeu que o seu caráter foi mutilado, ele foi para o altar de Deus. Ele se arrependeu, ele foi, construiu um altar para Deus. E ali ele foi restaurado. E ali Abraão voou. E assim nós podemos perceber em vários outras pessoas. Percebo na vida de Jacó. Jacó foi aquele homem que nasceu com a asa quebrada. Ele nasceu com a asa quebrada. Ele não voava. Porém, quando a sua asa ele foi restaurada,
Jacó voou tão alto que o seu nome foi mudado para Israel. Olha aí, meus irmãos. Então nós podemos perceber que na palavra de Deus, mesmo quando nós estamos com as asas quebradas, nós podemos recuperar e voar muito mais alto do que nós voamos até os dias de hoje. E nós, como lemos aqui, esta noite, nesse texto, nós podemos perceber que aconteceu esse fato na vida de Jó. Jó foi exatamente aquela pessoa que andou por um bom período da sua vida com a asa quebrada. E eu acho interessante que a última pessoa que nós poderíamos imaginar que poderia ter a sua asa quebrada era Jó. Porque a palavra nos mostra, no início da história de Jó, que Jó era um homem íntegro, justo e temente ao Senhor. E mesmo assim, esse homem teve a sua asa quebrada. Olhando nessa perspectiva de que Jó era íntegro, justo e temente a Deus, nós achamos injusto o que Jó passou. Mas aqui, o fato é que todas as pessoas passam por este momento, meus irmãos. Por esse momento, sim, de uma asa quebrada. Portanto, eu vejo aqui que Jó foi esse homem que andou nesse período difícil na vida dele, mas um homem que voltou a voar. E ele voou tão alto que a palavra de Deus nos mostra que tudo foi restaurado na vida dele e muito mais. Olha o que Deus pode fazer quando Ele age, quando Ele move e quando Ele está no controle da vida de seus filhos. E eu quero lembrar a você aqui esta noite, você que talvez esteja passando por esse período de asa quebrada, Deus está no controle das nossas vidas. Jesus está no controle das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está aqui movendo, tomando conta das nossas vidas. E você não esqueça disso. Que você não venha esquecer que nós, nesse momento difícil, que você pode estar passando em dificuldade na sua vida emocional, na sua vida econômica, na sua vida matrimonial, ou então nesse problema que nós estamos vivendo pela Covid, que todos estão passando por tempos de aflições, imagino eu. Deus está conosco, Deus está no controle, Deus está cuidando de nós. E que nós venhamos entender que o nosso Senhor, Ele não esqueceu de nós. E eu gostaria de relatar aqui esta noite, afirmar aqui, algumas coisas que nós podemos tirar a respeito da vida de Jó. Eu quero falar aqui que a primeira coisa, que mesmo Jó, estando com as suas asas quebradas, não foi impedimento para que Deus movesse na vida dele. Asas quebradas não podem ser impedimentos para nós, porque asas quebradas não são impedimentos para Deus fazer-nos voar e voar muito alto. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar na vida de Jó. Talvez, meus irmãos, você pode estar passando por uma experiência crítica na sua vida. Mas eu quero lembrar a vocês que é preciso que você comece a pensar e entender que essas situações não podem definir a sua vida. Não podem. A última possibilidade que passa em nossa cabeça é de não termos asas quebradas. Mas o fato é que isso acontece. E quando acontece essa situação em nossas vidas, essa situação não pode definir a nossa vida. Asas quebradas é o mesmo que dificuldades na vida, problemas da vida. E o apóstolo Pedro,
diz que nós não devemos nos surpreender com o fogo que surge no meio de nós. A palavra de Deus ela é muito clara, quando Jesus relata aos seus discípulos, que no mundo todos nós passaremos por aflições. Ou seja, queridos, o fato é que todos nós sempre vamos correr riscos de termos asa quebrada. Mas eu quero lembrar a vocês, de acordo com a palavra do Senhor, mesmo com asas quebradas, não é impedimento para Deus agir em nosso favor. Assim como Deus agiu na vida de Jó, Ele pode agir também em nossas vidas e em todo esse mundo. Ele pode agir. Nós, meus irmãos, nós não fomos feitos para ficarmos ciscando. Porque quem está com a asa quebrada, ele não voa. Aí ele fica igual o quê? Um frango, uma galinha, que fica ciscando, comendo as migalhas do chão. Mas nós fomos chamados para voar, e voar muito alto. Não fomos feitos para ficar parados, aflitos, desanimados. Fomos feitos para voar e conquistar as coisas. Fomos feitos para voar como águias. Ou seja, a águia sempre voou acima das coisas. E nós fomos chamados para isso. Portanto, meus irmãos, eu quero lembrar a vocês. Não se impressione quando tudo parece estar perdido. Não. Em nome de Jesus. Não. Vamos lembrar do que Deus pode fazer. Porque se Deus fez na vida de Jó, Ele pode fazer em nossas vidas também. Jó foi aquele homem que nasceu para voar e bater asas. E assim nós também nascemos. E assim foi o que aconteceu com Jó. Então, queridos, vamos guardar aqui essa verdade. Vamos entender que asas quebradas não podem ser impedimentos para nós, mas muito pelo contrário. Pode ser um momento em que Deus vai trabalhar em nosso favor e nos levar muito mais alto do que nós imaginamos. Outra coisa que nós podemos retirar a respeito desta passagem. O que nós precisamos saber, como lidar, como tratar, como continuar avançando, mesmo em uma situação adversas como essa. A primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito da história de Jó, nós não podemos abrir brechas para a frustração, para o desânimo e para a indisposição. Não podemos deixar essa situação bloquear nossas ações. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil viver quando nós estamos diante de uma situação adversa. Não é fácil. Não é fácil estar limitado. Não é fácil lidar quando nós não avançamos. Eu me lembro da cena desse pássaro que eu vi. Ele estava querendo voar, mas ele não estava conseguindo. A impossibilidade era maior do que as possibilidades. Ele não tinha condição, ele estava lutando. Mas as forças dele não eram suficientes. Mas eu vejo que esse pássaro, ele não estava desistindo. Ele não estava desistindo. Ele estava lutando. Ele estava tendo a disposição para voltar a voar. Ele estava lutando para ter a sua vida normalmente. E eu olho aqui para a vida de Jó, meus irmãos. Foram tantos estágios que ele passou. Nós podemos ver um Jó frustrado. Nós podemos ver um Jó cansado. Mas Jó foi aquele homem que ele venceu todas essas coisas no coração dele, para ele ser abençoado por Deus. E como Jó, ele pode nos mostrar aqui que ele venceu. Não desistindo.
ele perseverou. Ele perseverou e foi até o fim. E até o fim, esse homem, ele foi abençoado de tal forma pelo Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós não sabemos o que fazer quando somos atingidos, quando uma flecha vem e somos atingidos. Mas o fato é que nós não podemos deixar a situação bloquear as nossas ações. Vamos continuar prosseguindo, vamos continuar lutando. Nós não podemos desistir. Foi exatamente o que nós podemos ver na vida de Jó. Uma outra coisa que nós podemos destacar aqui, a respeito de que como precisamos lidar, como tratar, como continuar avançando mesmo nessa situação, contando com a compreensão daqueles que têm duas asas. Acho muito interessante. Jó, na vida dele, naquele momento em que ele estava com o seu problema, com as suas limitações, Jó estava precisando de muita ajuda. Jó era aquele homem que ele estava precisando de um apoio. Eu olhando para a vida de Jó, nós podemos ver que o melhor remédio, o melhor caminho e a melhor solução é quando você encontra alguém para te compreender e te ajudar. Existem momentos na vida em que nós não podemos ser questionados com cobranças e perguntas. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos ser amados. Meus irmãos, esse momento é um momento tão delicado que nós estamos vivendo. Eu quero chamar a sua atenção. Talvez tenha uma pessoa aí do seu lado que esteja passando por um momento difícil. Eu quero lembrar você que você é uma pessoa de Deus e que você pode ser essa pessoa que venha compreender, venha abençoar e venha cuidar dessa pessoa que está passando por esse momento difícil. Jó foi aquele homem que não teve apoio daquela pessoa que estava ali ao seu lado. Foi a sua esposa. Esposa de Jó, no capítulo 2, versículo 9, diz: então sua mulher lhe disse: ainda conservas tu integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó aqui, ele não foi ajudado pela sua mulher. Essa mulher, ela não teve discernimento para ajudar Jó. E é uma das coisas que muitas vezes acontece conosco. Nós, em vez de ajudar as pessoas com amor, com compreensão, com ajuda, nós terminamos de quebrar a outra asa para que ela venha morrer, para que ela não venha prosseguir. O fato é que nós, como cristãos, nós devemos fazer aquilo que a mulher de Jó não fez. Nós precisamos dar apoio. Nós precisamos dar a nossa mão por aqueles que precisam de ajudas. Nós precisamos de termos como igreja, de estarmos com as mãos estendidas uns para os outros. Nós precisamos compreender os momentos. Não é momento de julgar, não é momento de cobrança, mas sim é um momento de apoio. A mulher de Jó não foi assim. E nós, como igreja, precisamos ser e fazer o contrário que a esposa de Jó fez. Em nome de Jesus. Entendo que a esposa de Jó também não estava passando por um momento difícil. Perdão, estava passando também por um momento difícil. Ela estava ali angustiada, ela estava ali com problema. De fato, não foi só apenas ele que perdeu seus filhos, ela também perdeu seus filhos.
Ela perdeu também a sua vida boa, porque, enfim, Jó era um homem próspero. Ela ficou sem nada também. Mas foi onde ela deveria ali, naquele momento, tomar conta do seu coração, do seu emocional. E, em vez de apoiar o seu marido, de compreender o seu marido, ela jogou o peso em seu marido. Meus irmãos, em se tratando desse contexto, eu quero chamar a sua atenção. Esta noite, nós estamos reunidos como igreja de Deus, eu aqui nesse lugar, os nossos cooperadores aqui também, e vocês estão nos lares de vocês, com seus filhos, com seu cônjuge. Esse é o momento de apoiar uns aos outros. Não olhe pela circunstância desfavorável. Não olhe o que ocasionou por vocês estarem vivendo esse período difícil. Mas se movem como Jesus se moveu. Jesus foi aquele homem que ele apoiava, ele dava a sua mão, ele restaurava. Ele era aquele agente restaurador de pessoas. E ele restaurava as pessoas com seu amor, com seu apoio e com palavras de ânimo. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, em relação à vida de Jó. Quando uma asa se quebra, o coração precisa ser alimentado pela esperança. Meus irmãos, nós precisamos guardar muito os nossos corações quando nós estamos passando por tempos difíceis. Existem certos momentos na vida que precisamos respirar esperança. Quando nós não caminhamos por esperança, nós morremos. Jó foi esse homem que, em certo momento, ele amaldiçoou o seu próprio nascimento. Ali Jó, por conta da situação difícil, ele não guardou o seu coração, o coração dele estava aflito. E ele falou aquilo que ele não devia. Porque o coração dele, naquele momento, não estava alimentado pela esperança. Podemos entender, queridos, que quando não há esperança em nosso coração, nós batemos a porta na cara de Deus. Nós impedimos Deus de agir. Quando nós usamos o argumento, não tem mais jeito, nós estamos inconscientemente fechando as portas para Deus agir em nossas vidas. A difícil situação de Jó fez com que ele, em certo momento, esquecesse o que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Portanto, meus irmãos, vamos guardar os nossos corações, vamos nos alimentar de uma esperança, vamos refletir o que Deus fez, está fazendo e ainda fará por nós. É muito importante no período de adversidade relembrarmos o que Deus fez conosco lá atrás. Eu me lembro da minha vida, se eu estou aqui hoje vivo, eu percebo que Deus, pelo seu amor e misericórdia, Ele me fez chegar até aqui. Então é tempo de guardar os nossos corações. Não é tempo de ficarmos duvidando, não é tempo de pensarmos que tudo acabou, que não tem mais jeito para nós. Sim, tem, porque aquele mesmo Deus que agiu no passado, Ele agirá
Ele vai agir, ele está agindo. Ou melhor dizendo, ele está agindo. Ele está no controle. E o quanto é importante guardar os nossos corações. Porque os nossos corações, ele nos deixa. Quando nós não guardamos, nós deixamos de entender que Deus, ele não para de trabalhar. A palavra de Deus nos mostra que ele trabalha o tempo todo ao nosso favor. E foi assim que ele estava trabalhando na vida de Jó. Meus irmãos, eu entendo que Deus, ele trabalha em favor em nossas vidas e com amor. Era necessário Jó passar por esse tempo. Creio eu que é necessário todos nós passarmos por tempos difíceis. Mas, no entanto, se guardarmos os nossos corações e perseverarmos, nós obtiremos a vitória. Nós estaremos na vitória, em nome de Jesus. Quantas e quantas vezes já pensamos que tudo está acabado, mas eu quero lembrá-los que não acabou, não acabou. Eu estou falando porque eu me vejo a respeito desta igreja. Fez 1 ano, meus irmãos, em que nós estamos aqui, parados, tudo mudou. E eu coloquei diante de Deus, numa situação em que eu estava aflito, dizendo assim: como será, Deus? Como será essa igreja? Tudo parado. Como que nós vamos nos mover? Como que nós vamos cumprir as nossas obrigações em ajudar as pessoas, em ajudar os missionários, em pagar as nossas contas todas em dias? Como que vai ser isso? Mas eu vejo nesse tempo, amados, que Deus, ele nos sustentou todos os dias, e tem nos sustentado, e não tem nos envergonhado. E creio eu, que lá na frente, nós vamos ser muito abençoados, e nós vamos voar bem alto, para a honra e glória do nosso Senhor. O que nós estamos experimentando hoje é um treinamento em que nós iremos receber muito mais de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor. Porque eu entendo que como igreja, que como cristãos, a obra de Deus ainda não acabou em nossas vidas. E a palavra de Deus nos garante que aquele que iniciou a boa obra, ele irá de completá-la. Ele vai completar. Portanto, queridos, vale a pena a gente esperar em Deus. Vale a pena a gente guardar os nossos corações. Entendo eu que o diabo, que Satanás, o nosso inimigo número 1, o único inimigo, ele fez de tudo para acabar com a vida de Jó. Não só apenas de Jó, mas de muitos. Ele tentou que Jó desanimasse, desistisse. Mas Jó prosseguiu. E no final da vida de Jó, nós podemos observar que foi muito significativo. O porquê que foi significativo? Diz a palavra de Deus no versículo 16, como nós lemos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Acho interessante quando ele diz, depois disto. Depois de quê? De tudo que ele passou, de todas as aflições, da incompreensão da sua mulher, dos seus amigos, das críticas, das acusações, de ter perdido o equilíbrio emocional, de estar amaldiçoando a sua própria vida, depois de ter perdido a visão de um passado maravilhoso.
nós podemos ver que depois disto, Jó viveu. E se a palavra de Deus diz, Jó viveu, porque ele teve a vitória. Ele teve a vitória. E a palavra nos mostra que Jó viveu 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Depois de uma asa quebrada, Jó, ele teve uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus, cheio de vitória. E é o que eu creio para todos nós. Se nós estamos aqui hoje, com asa quebrada, eu tenho certeza absoluta que Deus curará essa asa. E Ele vai fazer de nós experimentarmos coisas abundantes, para a honra e glória do nome dEle. Nós fomos feitos para sermos abençoados, como Jó foi. Fomos criados para viver acima dos problemas e das dificuldades. E foi na situação de caos que Deus entrou em cena e mudou a vida de Jó. Deus, Ele mudou a vida desse homem. E Deus, Ele pode mudar a nossa vida. E é nisso que eu me apego. É nisso que eu me apego. Se eu estou passando por um problema esta noite, eu sei que esse problema vai passar, porque o meu Deus, Ele vive. Ele está comigo, Ele está com você. E nós vamos passar por esse momento difícil, meus irmãos. Nós vamos passar. Então vamos guardar os nossos corações. Vocês que estão aqui junto comigo no culto, na reunião, participando, porque estão oferecendo a vida de vocês aqui. Nós vamos passar por este período. Deus sabe o problema que você está passando, mas Ele vai te dar vitória, Rafa. Ele vai, meu irmão. Vamos perseverar. Tem muita gente sofrendo, mas o nosso Deus não é um Deus que se alegra em ver os seus filhos sofrerem. Ele se alegra em nos abençoar. E se nós perseverarmos, nós vamos ter a vitória. Porque o nosso Deus é um Deus que nos abençoa. Eu posso ver isso na Bíblia. Eu vejo um Paulo sendo maltratado com a asa quebrada. Mas ele conseguiu, ele avançou. No final da sua vida, ele pôde relatar através do Espírito Santo que ele combateu o bom combate. Ele percorreu, ele guardou a sua fé. E ali a coroa da justiça estava esperando ele. E assim, meus irmãos, que vai acontecer conosco se nós agirmos como essas pessoas que nós relatamos aqui esta noite. E que seja assim, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vocês que estão aí nos seus lares, o nosso Deus, Ele vive. O nosso Senhor, Ele vive. E nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que amanhã será um novo dia. E esse dia vai chegar até nós uma vida abundante, cheia de graça e cheio de vitória, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Vamos orar. Eu não sei como é que você está hoje. Olhe para a sua vida pessoal, pelo seu problema. Eu quero orar por você. Eu quero orar por essa nação também, por este mundo, por conta deste problema que estamos vivendo. Mas em especial, meus irmãos, nesse momento, se você está
com alguém, com o seu familiar, junte-se a Ele. Esteja orando. Esteja abençoando o seu irmão. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, estamos aqui da forma como o Senhor nos direcionou. E sabemos que o Senhor está em toda parte, em cada lar, está aqui conosco. O Senhor é um Deus tremendo. Eu quero clamar ao Senhor que esta noite seja uma noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, de cura. Cura. Que o Senhor esteja curando os nossos corações. Que o Senhor esteja curando o nosso emocional. Se alguém aqui no nosso meio, Pai, desistiu de lutar, não tem mais esperança, abriu mão, tira esse engano do coração do meu irmão, Pai, em nome de Jesus, e renova as forças deles, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu peço, ó Deus, que aquele que está cansado, que ele não venha desistir, Pai, e que ele venha buscar força no Senhor. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. E nós podemos experimentar o que Jó experimentou, ó Deus. Em nome de Jesus. Renova o ânimo do Teu povo. Que nós possamos ter discernimento para viver esse momento difícil. Que nós como igreja, ó Pai, como falamos na Tua palavra, sejamos agentes de pessoas que abençoam as outras pessoas. Que nós como filhos do Senhor possamos abençoar uns aos outros, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Que nós não venhamos julgar, condenar, mas muito pelo contrário, Senhor. Que nós possamos apoiar. Que nós não sejamos como amigos de Jó, a mulher, a esposa de Jó. Mas que nós sejamos, Pai, como Jesus foi. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga vida esta noite a cada um, Pai, que ouviu esta palavra. Que nós possamos sair daqui fortes, com os nossos corações esperançosos, Pai. E sabemos que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor não esqueceu de nós. Em nome de Jesus, eu clamo a Tua bênção sobre em cada lar, em cada vida, em cada um de nós, Pai. Eu quero orar também, Pai, por este mundo, por esta humanidade que está sofrendo, aqueles que estão aflitos, desnorteados. Traga força, Pai, consolo e renovo, Pai, a cada um, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É assim que eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Porque Ele vive. Canta essa canção. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Você pode dizer porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Assim como eu vi que Deus estava sobre a vida de Jacó, estava sobre José, estava sobre Abraão, Paulo, Davi, Jó, eu sei que Ele também está com as mãos dele sobre nós. Que você, meu irmão, possa ter essa certeza que Deus é conosco, que Deus é contigo. Que vocês possam ter uma semana abençoadíssima, com muita paz, com muita alegria, aonde você estiver, porque Deus é contigo e Ele te abençoará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as eternas consolações do Teu Santo Espírito sejam derramados sobre o Teu povo, agora e sempre. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.